Urgente. Pedido de Lula ignorado. Conselheiro de Trump. Exige prisão de Alexandre de Moraes e escala conflito Brasil-Estados Unidos. O cenário político internacional está pegando fogo e o Brasil está no centro de uma tempestade que envolve gigantes como Donald Trump e o presidente Lula. Recentemente, um conselheiro próximo de Trump, Jason Miller, veio a público exigir a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, conhecido popularmente como Xandão. Isso acontece logo após Lula tentar interceder junto a Trump para suspender sanções contra Moraes e outras autoridades brasileiras, um pedido que foi completamente ignorado. Essa sequência de eventos expõe a fragilidade da diplomacia petista e reforça a percepção de que o governo Lula está isolado no tabuleiro global, especialmente quando se trata de defender figuras controversas, como Moraes, acusado de abusos de poder e censura arbitrária. Vamos aos fatos concretos. De acordo com fontes confiáveis, como a Revista Oeste e o Poder 360, Lula ligou para Trump em uma conversa de 30 minutos, implorando pelo fim das sanções impostas a Moraes e outros nomes do judiciário brasileiro. Essas sanções, aplicadas sob a Lei Magnitsky, visam punir violações de direitos humanos e corrupção, e foram uma resposta direta às ações de Moraes contra a liberdade de expressão no Brasil. Trump, no entanto, não cedeu 1 milímetro. Em vez disso, seu conselheiro Jason Miller, uma figura-chave na campanha e no círculo íntimo do presidente americano, usou a rede X, antigo Twitter, para atacar Moraes abertamente. Miller escreveu que não descansará até que o ministro seja preso, citando o caso de Felipe Martins como exemplo de perseguição política. Essa declaração veio em resposta a uma postagem de Eduardo Bolsonaro, destacando a prisão de Martins e criticando o que ele chama de ditadura judicial no Brasil. Essa não é a primeira vez que Trump e seus aliados miram em Moraes. Relatos da BBC News Brasil e do New York Times indicam que sanções anteriores já suspenderam vistos de assessores de Moraes e juízes do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, responsáveis pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O Washington Post chegou a descrever Moraes como o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Mas isso só reforça o ponto. Trump não está brincando. Ele vê nas ações de Moraes uma ameaça à democracia e à liberdade, especialmente após decisões que bloquearam redes sociais e calaram vozes conservadoras no Brasil. Aliados de Lula, preocupados com uma possível prisão de Moraes nos Estados Unidos, até aconselharam o ministro a evitar viagens para lá, segundo a Gazeta do Povo. É um sinal claro de fraqueza, o governo brasileiro tremendo diante da possibilidade de seu xerife judicial ser detido em solo americano. Agora vamos analisar o que isso significa para o Brasil. Lula, que se elegeu prometendo diálogo e paz internacional, está colhendo os frutos de uma política externa alinhada com regimes autoritários e distante dos valores ocidentais defendidos por Trump. Seu pedido a Trump foi ignorado porque, francamente, Lula não tem o peso moral ou político para influenciar o líder republicano. Trump, que voltou ao poder com uma agenda de America First, prioriza a luta contra a censura global e o que ele vê como interferências judiciais em eleições democráticas. No caso brasileiro, as ações de Moraes, como a suspensão de contas no X, a prisão de jornalistas e a perseguição a opositores de esquerda, ecoam as piores práticas de ditaduras, algo que Trump e seus conselheiros não toleram. Jason Miller não está sozinho nessa cruzada. Ele é um veterano da campanha de Trump, conhecido por sua postura dura contra o que chama de tirania woke e censura digital. Sua declaração sobre Moraes não é mera retórica, é um chamado à ação que pode escalar para medidas concretas, como mais sanções ou até cooperação internacional para investigar abusos no STF. Lembre-se, Miller respondeu diretamente a Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem sido vocal em denunciar o que considera um golpe judicial contra seu pai. Bolsonaro, aliás, recentemente pediu a Moraes o fim de sua prisão domiciliar,
após não ser denunciado em certos inquéritos, mas o ministro manteve as restrições. Isso só alimenta a narrativa de que Moraes age como um ditador de toga, ignorando a Constituição e priorizando agendas políticas. Do lado americano, o governo Trump já demonstrou que não hesita em usar ferramentas como a Lei Magnitsky para punir juízes e autoridades estrangeiras que violam direitos. Em setembro, na véspera de uma reunião na ONU, Trump sancionou a equipe de Moraes e nomes do TSE, o que provocou reações furiosas no Brasil. Lula, em seu discurso na ONU, pode até ter tentado contra-argumentar, mas o fato é que suas palavras caíram no vazio. O NYT alertou que essas sanções poderiam levar a uma ruptura entre Brasil e Estados Unidos, e agora, com Miller pedindo prisão, essa ruptura parece iminente. Aliados de Trump, como subsecretários de Estado, já expressaram esperança de que o Brasil contenha o descontrolado Moraes antes que ele destrua completamente as relações bilaterais. Criticamente, isso expõe a hipocrisia do governo Lula. Enquanto o presidente brasileiro pede clemência para Moraes, ele ignora as violações de direitos que ocorrem sob seu nariz. Censura, prisões políticas e um judiciário que age como braço do executivo. Isso não é democracia, é autoritarismo disfarçado. Trump e Miller estão certos em destacar isso. O caso de Felipe Martins, citado por Miller, é emblemático. Um assessor de Bolsonaro preso sem provas concretas em uma operação que cheira à vingança política. E o que Lula faz? Tenta proteger Moraes, o arquiteto dessas ações, em vez de defender a liberdade de expressão que tanto prega em discursos internacionais. Olhando para o futuro, essa escalada pode ter consequências profundas. Se Trump decidir pressionar mais, poderíamos ver o Brasil isolado economicamente, com impactos em acordos comerciais e investimentos. Para os conservadores brasileiros, isso é uma oportunidade. Bolsonaro e seus aliados ganham fôlego ao se alinharem com Trump, expondo as falhas do sistema judiciário atual. Moraes, por sua vez, pode se ver cada vez mais encurralado, com sua autoridade questionada não só internamente, mas globalmente. Não é segredo que o STF, sob influência de Moraes, tem ultrapassado limites. Decisões que fecham redes sociais, multam críticos e prendem sem devido processo legal vão contra os princípios fundamentais da democracia. Trump, com sua visão de mundo direta e sem rodeios, está chamando a atenção para isso. Seu conselheiro Miller não está alucinando, como alguns veículos de esquerda tentam pintar. Ele está defendendo valores que o Brasil deveria abraçar: liberdade, justiça e accountability. Lula, ao ignorar esses problemas e pedir favores a Trump, só demonstra fraqueza. Seu governo, marcado por escândalos de corrupção e políticas econômicas desastrosas, agora enfrenta um revés diplomático que pode custar caro. Enquanto isso, vozes como Eduardo Bolsonaro e Jason Miller continuam a luta pela verdade, expondo o que realmente acontece nos bastidores do poder brasileiro. Em resumo, o pedido de Lula foi ignorado porque Trump prioriza princípios sobre conchavos. A exigência de prisão de Moraes por Miller é um tapa na cara da elite judicial brasileira, que acha que pode agir impunemente. Isso não é só notícia, é um alerta para que o Brasil volte aos trilhos da verdadeira democracia, livre de censores e ditadores de toga. Fique atento, essa história está longe de acabar, e as repercussões podem mudar o jogo político para sempre. Histórico do conflito. De onde veio essa tempestade? Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Alexandre de Moraes assumiu o holofote durante as eleições de 2022, quando o TSE, sob sua influência, declarou Bolsonaro inelegível por supostos abusos de poder. Isso, somado às investigações sobre o 8 de janeiro, pintou Moraes como o guardião da democracia para a esquerda, mas como um censor implacável para a direita. Trump, que enfrentou sua própria batalha contra o que chama de Deep State nos Estados Unidos, viu paralelos claros. Em 2024, com sua reeleição, Trump intensificou as sanções, começando com suspensões de vistos em maio, conforme relatado pela BBC. Lula, eleito em 2022, tentou se posicionar como um líder global.
mas suas alianças com China e Rússia o distanciaram dos Estados Unidos. Sua ligação com Trump em outubro de 2025 foi um ato de desespero. Com Moraes sob fogo, Lula precisava de um lifeline. Mas Trump, fiel à sua base conservadora, ignorou. Jason Miller, que ajudou Trump a navegar escândalos como o de 6 de janeiro, viu em Moraes um espelho das elites que tentaram derrubar seu chefe. Sua postagem no X, com mais de milhares de interações, viralizou entre conservadores, ampliando o debate. Análise crítica. Por que Moraes merece escrutínio? Moraes não é um juiz imparcial. Suas ações falam por si. Ele ordenou o bloqueio do X no Brasil, forçando Elon Musk a reagir globalmente. Prisões como a de jornalistas e ativistas conservadores, sem transparência, violam a Constituição. Miller acerta ao pedir prisão. Se Moraes age como ditador, deve responder como tal. Lula, ao defendê-lo, mostra que prioriza lealdade sobre justiça. Isso contrasta com Trump, que defende liberdades mesmo para adversários. Implicações para o Brasil e o mundo. Economicamente, sanções podem afetar o comércio Brasil-Estados Unidos, bilionário anualmente. Politicamente, fortalece Bolsonaro para 2026. Globalmente, isso pode inspirar outros países a questionar juízes abusivos. Conservadores veem nisso uma vitória contra o globalismo de esquerda. Conclusão: hora de agir. O Brasil precisa de reformas urgentes no judiciário. Ignorar Lula e pedir prisão de Moraes é Trump dizendo: basta de tirania. Apoie vozes como Miller e Bolsonaro. A liberdade depende disso. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.